que as mulheres aprendam em silêncio e com toda a submissão. Não permito que as mulheres ensinem ou exerçam autoridade sobre os homens. Elas devem permanecer em silêncio. Sejam muito bem-vindos. Você pode estar se perguntando sobre o significado das palavras do apóstolo Paulo. Será que as mulheres podem realmente ensinar ou pregar? No vídeo de hoje, vamos responder a essas perguntas e muito mais. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever em nosso canal. Ative também o sino de notificações, para que o YouTube possa notificá-lo assim que sair o próximo vídeo. Agora, vamos começar. As afirmações do apóstolo Paulo em 1 Timóteo tornaram-se um tema de grande importância e amplamente debatido. Muitos pregadores afirmam que somente os homens devem ensinar, excluindo as mulheres. Isso tem causado conflitos por 2 milênios, prejudicando muitas mulheres. Frequentemente, escuto que as mulheres não são convocadas para ensinar. Dizem que suas únicas obrigações são cozinhar, lavar louça e roupas, criar filhos e servir aos homens. Essas circunstâncias têm levado muitas mulheres a sofrerem feridas profundas em seus corações, algumas até machucadas por seus próprios pregadores. Também existem muitas mulheres que afirmam que Deus é machista e que a Bíblia é um livro que favorece apenas os homens, sendo contra as mulheres. No entanto, isso não é verdade. Permita-me esclarecer que Deus não é machista. A Bíblia atribui o devido valor tanto aos homens quanto às mulheres. Então, onde está o problema? O que ocorre é que, ao longo da história, a mulher tem sido odiada pelo diabo. Por essa razão, ele levou a mulher à tentação. Mas isso não para por aí. Satanás planejou impedir que a mulher produzisse frutos, pois sabia que seria definitivamente derrotado através dos frutos da mulher. Isso é sugerido em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele ferirá a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar. É por isso que o diabo levantou inúmeras ações para intimidar e paralisar a mulher. A história da humanidade é testemunha de todas as injustiças cometidas contra a mulher, que infelizmente ainda persistem hoje, especialmente em países muçulmanos. Antes de começarmos o estudo, primeiro devemos levar em conta como a mulher era tratada na antiguidade. A mulher era vista como inferior ao homem. Era exigido que a mulher cobrisse a cabeça em público, pois havia suspeitas de imoralidade sexual. O depoimento de uma mulher não era considerado válido. Uma mulher poderia ser expulsa de casa pelo marido apenas porque a comida estava muito salgada. As mulheres não tinham permissão para ler a lei de Deus e era proibido para elas orarem em público. O abuso contra as mulheres não ocorreu apenas na sociedade, mas também se infiltrou na religião judaica. Um dos grandes rabinos, conhecido como Ben Sira, um homem muito respeitado na religião judaica, disse o seguinte: uma mulher não deve exibir sua beleza a qualquer homem, nem se familiarizar com as mulheres, pois do vestido surge a tentação e da mulher a malícia feminina. Uma mulher de má reputação trazia desonra à casa. Naquela época, os rabinos oravam com as mãos erguidas para o céu, agradecendo a Deus por não terem sido feitos gentios ou mulheres. Imagine como as mulheres se sentiam ao ouvir as orações dos rabinos. Por outro lado, os judeus se orgulhavam muito de seu sistema educacional, que havia se desenvolvido bastante. Esse sistema começava nas sinagogas, quando os meninos tinham 5 anos. Lá, eles aprendiam várias coisas, principalmente os primeiros 5 livros da Bíblia.
Nas sinagogas onde os estudos eram realizados, apenas os homens participavam, enquanto as mulheres, com raras exceções, não tinham essa oportunidade. Isso era uma prática comum na cultura judaica. Diante desse cenário de abuso contra as mulheres, Jesus trouxe a mensagem revolucionária de que as mulheres são, de fato, filhas de Abraão. Esta mulher, que é filha de Abraão, estava presa por Satanás por 18 anos. Não deveria ela ser libertada de sua enfermidade no dia de sábado? Nas Sagradas Escrituras, observamos a interação de Jesus com as mulheres. Essa relação foi amplamente questionada, pois ele permitiu que as mulheres o tocassem, conversou com elas e as consolou. Ele disse à mulher que sofria de hemorragia: "Filha, a tua fé te salvou." Acredito que essa mulher se sentiu feliz ao ouvir as palavras de Jesus. Além disso, na genealogia de Jesus, várias mulheres são mencionadas, incluindo mulheres gentias, como Rahab, que era uma prostituta, e Ruth, da região de Moabe. Também temos Tamar e Betsabé. O mais notável em Jesus é que ele não desprezou nenhuma mulher, mas as incluiu em seu ministério, causando uma grande revolução. Jesus fez o que ninguém havia feito antes. Ele libertou muitas mulheres que estavam possuídas por demônios, transformou suas histórias, as curou, perdoou e restaurou. Então nos perguntamos, por que existe tanto ódio contra a mulher? Por que muitos pregadores homens criticam as mulheres quando elas ensinam? Será que os homens são perfeitos? Eles não cometem erros? A resposta é que quando uma mulher se levanta em oração e ensino, os poderes do diabo tremem. As correntes são quebradas. Até os maridos machistas mudam. Os argumentos do diabo são desmantelados. Isso é chamado de guerra espiritual. Como resultado, as pessoas se aproximam de Cristo. Dito isso, vamos iniciar nosso estudo bíblico. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 14. Que as mulheres aprendam em silêncio e com toda a submissão. Não permito que as mulheres ensinem ou exerçam autoridade sobre os homens. Elas devem permanecer em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo escreveu uma carta a Timóteo, que naquele tempo era o pastor da igreja em Éfeso. A carta de Paulo continha conselhos específicos para as mulheres da igreja naquela cidade. No contexto da carta, é evidente que algumas mulheres da igreja de Éfeso foram influenciadas pelos costumes pagãos locais. Em Éfeso, a cultura ensinava que os homens deveriam se submeter às mulheres devido à crença no culto de Artemisa, também conhecida como Diana, a principal deusa da cidade. As mulheres em Éfeso desempenhavam papéis significativos nos rituais religiosos, particularmente no culto a Artemisa. Mitos locais, como o das Amazonas, reforçavam essa posição de destaque das mulheres. Em Éfeso, algumas mulheres, chamadas de arquireiai, ocupavam o cargo de sacerdotisas principais. Notavelmente, Éfeso tinha um número maior de sacerdotisas do que outros lugares. Durante o Império Romano, ocorreu uma revolução sexual, onde algumas mulheres optaram por um estilo de vida promíscuo, desafiando as normas sociais da época. Essas mudanças culturais também tiveram impacto na comunidade cristã de Éfeso. Algumas mulheres resistiam à ideia de se submeterem aos seus maridos, o que era visto como um mau exemplo. Agora, no versículo 11 do texto mencionado diz: que as mulheres aprendam em silêncio e com toda a submissão. Uma tradução infeliz levou alguns a interpretar que as mulheres são proibidas de falar nas reuniões da igreja. Em outras partes do Novo Testamento,
incluindo os escritos de Paulo, especificamente em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, é mencionado que as mulheres oravam e profetizavam na igreja. A orientação para aprender em silêncio sugere que as mulheres deveriam receber instruções dos homens que Deus escolheu para liderar a igreja, com submissão e não com disputa. A submissão é o princípio e aprender em silêncio é a aplicação desse princípio. Portanto, as mulheres que resistiam à submissão aos seus maridos agora precisavam aprender a se submeter ao pastor Timóteo e aos seus maridos, pois para ensinar é preciso aprender primeiro. Um especialista em grego bíblico do Novo Testamento sugere que a exortação para participar em silêncio pode ser uma maneira de contrastar com os cultos pagãos, onde as mulheres participavam de maneira barulhenta e descontrolada. Paulo pode estar aconselhando Timóteo sobre um possível caso de insubordinação, especialmente vindo de mulheres que antes seguiam práticas pagãs e agora desejavam influenciar ou participar do culto cristão de acordo com suas antigas maneiras. Isso poderia estar criando conflitos ou desordem na comunidade cristã, e Paulo está instruindo Timóteo sobre como lidar com essa situação. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, afirma que as mulheres não devem ensinar nem exercer autoridade sobre os homens, mas devem permanecer em silêncio. A confusão em torno desse assunto prático surgiu porque alguns interpretaram erroneamente essa passagem da Bíblia e também devido à falta de conhecimento do mundo romano nos dias de Paulo. Na época, eles ensinavam que Eva foi formada primeiro e depois Adão. Também ensinavam que Eva não foi enganada, mas sim o Adão. Ou seja, era ensinado a supremacia da mulher sobre o homem. Foi por isso que Paulo deixou Timóteo em Éfeso para corrigir os falsos ensinamentos da cultura efésia e dos gnósticos. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 ao 7, lemos o seguinte: Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para instruir certas pessoas a não ensinarem falsas doutrinas ou se envolverem em discussões sobre mitos e genealogias sem fim, que só geram controvérsias em vez de promoverem o serviço de Deus, que é baseado na fé. O objetivo principal desta instrução é promover o amor que vem de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sincera. Algumas pessoas se desviaram desses princípios e se perderam em discussões inúteis, tentando se tornar especialistas na lei, mas sem entenderem o que estão dizendo ou sobre o que estão tão confiantemente falando. Ao analisar esses trechos, surge uma questão importante. O que o apóstolo Paulo estava realmente proibindo às mulheres? Ele estava proibindo que elas ensinassem a palavra de Deus? Que elas não pregassem o evangelho? Ou havia algo a mais? Paulo estava, na verdade, proibindo que as mulheres ensinassem as práticas da deusa Diana e as doutrinas dos gnósticos, ou seja, doutrinas falsas. No entanto, ele não estava proibindo a pregação da palavra de Deus. A responsabilidade de pregar e ensinar a palavra de Deus é compartilhada por homens e mulheres. É importante lembrar que Deus usou mulheres ao longo da história bíblica. Na Bíblia, vemos exemplos de mulheres como Débora, a rainha Esther, Ruth, Hulda e as 4 filhas solteiras de Filipe, que tinham o dom de profetizar. Era ele quem tinha 4 filhas solteiras que tinham o dom de profetizar. Também temos o exemplo de Priscila, como podemos ver em Atos capítulo 18, versículos 24 a 26. Em Éfeso, um judeu chamado Apolo, que era de Alexandria, chegou. Ele era muito eloquente e conhecia bem as Escrituras. Ele tinha sido ensinado sobre o caminho do Senhor e falava com fervor no Espírito, ensinando com precisão sobre Jesus.
embora soubesse apenas sobre o batismo de João. Apolo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, eles o convidaram para sua casa e explicaram a ele mais detalhadamente o caminho de Deus. As Escrituras Sagradas estão repletas de exemplos de mulheres que foram usadas por Deus. Existem inúmeras mulheres que tiveram um papel extraordinário no reino de Deus. Há tarefas para ambos, homens e mulheres. Portanto, caro ouvinte, afirmar que o ensino da palavra de Deus é exclusivo para os homens e não para as mulheres é um mal-entendido e uma interpretação incorreta do texto. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 ao 28 diz: Porque todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois todos os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não importa se são judeus ou gregos, escravos ou livres, homens ou mulheres, todos vocês são um em Cristo Jesus. As mulheres desempenharam um papel ativo e crucial desde o início do ministério de Cristo. Ele se sentia constantemente apoiado por elas em áreas como oração, finanças, ministério e serviço. Embora muitas de suas ações não estejam registradas na Bíblia, acreditamos que elas receberão uma grande recompensa no reino dos céus. As mulheres tiveram o privilégio de serem as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. Caros ouvintes, tanto homens quanto mulheres têm a responsabilidade de usar corretamente a palavra da verdade, e todos nós precisamos aprender para isso. Em conclusão, o apóstolo Paulo não estava proibindo o ensino da palavra de Deus, mas sim as falsas doutrinas que se infiltraram na igreja de Éfeso. Hoje, muitas mulheres estão sofrendo, sendo negligenciadas, ignoradas e deprimidas, mesmo dentro da igreja. Mas quero te dizer hoje que Deus não faz distinção entre as pessoas. Queridas irmãs, hoje Jesus quer usá-las poderosamente para resgatar pessoas que estão envolvidas em drogas, delinquência, prostituição e para levar o Evangelho de Deus a todas as pessoas perdidas nesse mundo. Seja quem você for, talvez você diga: eu não estou preparada, sou apenas mais uma pecadora, eu não posso fazer isso. Jesus lhe diz: eu preciso de você e quero que você ensine a minha palavra. Na obra de Deus, não são os homens que comandam, mas Jesus Cristo, o Senhor do reino de Deus. Existem 3 dias muito importantes na vida das pessoas. O primeiro é o dia em que você nasce. O segundo é o dia em que você nasce de novo. E o terceiro é o dia em que você entende o propósito do seu nascimento. Queridas irmãs, talvez vocês se perguntem: para que eu nasci? Quero te dizer que vocês nasceram para sacudir as portas do inferno e, ao mesmo tempo, alegrar o coração de Deus, para resgatar suas famílias das trevas e para ensinar a palavra de Deus. Jesus continua dizendo: vá e faça discípulos de todas as nações. Querida irmã, sua identidade não vem da beleza que o mundo oferece. Ela vem daquele que te chamou e seu nome é Jesus. Jesus quer que sejamos como Ele. E o que Ele fez? Ele curou os doentes, libertou os oprimidos, alimentou os famintos, e tudo o que você precisa fazer está na palavra de Deus. A Bíblia não é um conjunto de acusações ou restrições, é um livro que deseja transformar sua história. Hoje, comece a dar passos de fé. Fé no Autor e Consumador da fé. Uma fé que te levará além, para a glória de Deus. E assim chegamos ao final desse vídeo.